Voltamos! O Balaio Cultural está de volta e agora a gente já começou o programa hoje falando sobre as apresentações que vão ter na Fico Camargo e ainda, como a gente falou, são 4 apresentações, não é mesmo? A gente já falou sobre 2 e a gente vai dar continuidade agora com uma outra dupla. Mas primeiro, o Thiago vai passar um recadinho a respeito de uma outra equipe. Do terceiro grupo, na verdade, né? Como nós dissemos no começo do programa, infelizmente nem todos puderam estar aqui. A gente falou no primeiro bloco do Edu e do Joey, e agora, depois a gente citou outro grupo também, né? Do Fábio, Flávia, etc. E antes de a gente dar prosseguimento, porque a dupla que está aqui vai ser a última apresentação, vamos fechar com chave de ouro, a gente vai mostrar o cartaz do terceiro grupo, que é da peça Equívoco. Aí, Paulinho, terceiro cartaz. Aí, ó. Equívoco, que é do grupo Proscenium, também é uma adaptação da obra O Malentendido, de Albert Camus, né, que também fez bastante sucesso ano passado na Mostra, no primeiro Festival de Teatro de Taubaté, com a peça Calígula, foi montada pelo Clube Silêncio de Teatro, né? E antes de falar o elenco, eu queria mostrar também o vídeo teaser que eles fizeram. Pode mostrar aí, Paulinho? Que está na internet, vamos conferir. É um spoiler, não tem problema, esse é o próximo cartaz. Mas antes da gente mostrar ele, a gente percebeu mais um drama, né? O pessoal tá optando pelo drama. E o grupo é formado pelo Nicolas Salim, pela Maeri Samay, a Patrícia Santana e a lindíssima Amanda Pereira, que vão fazer esse espetáculo maravilhoso também, mesmo, só relembrando na quarta-feira. Isso, na quarta-feira às 20 horas. Quarta-feira que vem, né? Quarta-feira dia 3? Dia 3, dia exatamente. 3, lá na Fico Camargo. E também a entrada é franca, lembrando. Acho que todos os espetáculos. Todos são entrada gratuita. Então vai ter a semana inteira. Vai ser segunda, terça, quarta, quinta. E na sexta você respira um pouquinho pra seguir em frente no final de semana. E agora eu queria dar as boas-vindas aqui pra Elaine e o Matheus Henrique. São o último grupo. Sejam bem-vindos. Obrigada. A gente que agradece o convite de vocês. Vocês são a Companhia Lupa, exato? O último grupo a fechar o primeiro semestre de apresentações da Fico Camargo. Não fala assim que você não sabe Dá o peso, medo? a responsabilidade que você está dando pra gente. Assim, imagina, é que a gente fecha. Vocês vão tirar de letra, que isso. Ainda mais essa dupla que já tem uma afinidade imensa, né? Eles já trabalharam juntos em outros espetáculos, a gente já assistiu outras coisas deles juntos também. Então vocês vão tirar de letra, não precisa ter preocupação não. Ai, tá, assim espero. Companhia Lupa, por que o nome? Bom, assim, pelo trabalho do ator, a gente encara que ele é um trabalho de investigação, né? A gente tem que pesquisar várias fontes, a gente tem que pesquisar várias tendências, tem que beber de várias fontes, né? Então a gente tem que ter essa visão de investigação, farejar, analisar, e a lupa porque é um instrumento que amplia, e o artista ele tem uma percepção mais aguçada, então ele vai pegar daquela situação, de uma emoção ou de um gesto, vai ampliar aquilo no palco ou na televisão, né? no seu trabalho de interpretação. Então por isso que a gente chegou com esse nome, Companhia Lupa. Parece fácil, mas foi difícil. Foram muitas Não, é bem noites interessante, gostei da brainstorm, pensando difícil de um nome. Era difícil, a gente falou, não, vamos pegar um nome. Pensamos, sabe, várias possibilidades. Inicial de nomes, mas eu falei, não, vamos... Acho que é a parte mais difícil do que escolher um texto, escolher um nome pro grupo. É que parece bobeira, mas na verdade é uma coisa que de certa forma identifica a equipe, né? É uma coisa, às vezes é uma mensagem que quer ser transmitida, às vezes é uma coisa que caracteriza o
o grupo. Então é importante pensar e demora, nossa. Demora. Nossa, a gente também para criar o nosso grupo, hein? Até a gente chegar em grupo teatral superato, vocês não sabem o tempo que gente, demorou. Foi semanas pra escolher. Então, um insight. Assim. E é o nome que fica, né? Por Ah, isso, justamente por isso que fica. você tem que pensar bastante, porque você não quer que isso marque errado você, né? Fica um nome diferente que depois você não vai gostar. Mas é legal mesmo fazer essa... até pra transmitir essa ideia de que o ator realmente, não só na questão sensorial, mas muitas vezes em questão política, em questões do dia a dia, pega um recorte e dá um destaque numa coisa, né? Porque às vezes a gente não vê com tamanha amplitude. Isso, ele tem uma visão assim, não só de um filme, né, uma visão fotográfica, de você pegar uma cena e dela você ampliar. Extrair tudo. Exatamente. É uma visão um tanto quanto investigativa, assim, de jornalista, né? Porque é para jornalista aqui. Tanto a Flávia quanto a Elaine são jornalistas. Então daqui a pouco eu e o Matheus vamos estar em minoria aqui, cara. Não, eu já vi a ficha de vocês, tá limpa, por enquanto. Ai, que bom. Ufa. Por isso que ela aceitou estar aqui hoje. E ainda falando só desse gancho que você falou da investigação da lupa, porque assim, você falou que tem a ver, né, com a característica do grupo, tem, né, de uma certa forma não, de bastante, várias maneiras, porque assim, a gente quis pegar, assim, o que a gente aprendeu, né, a técnica do Stanislavski, que é o que é mais difundida, né, nas escolas de teatro aqui no Brasil, mas a gente quis também buscar fontes, assim, de fora, outros teóricos, outros dramaturgos, né? Alguns até conhecidos, outros até meio desconhecidos, né? Aqui no Brasil. Então foi um trabalho de investigação, da gente ir para São Paulo, procurar numa livraria, pegar algum livro, né? E buscar e pesquisar, falar, não, vamos saber como que é a técnica dele, qual que é a filosofia, qual que é o que ele quer transmitir pra gente. Até porque no teatro é difícil a gente falar o que é certo, o que é errado, Sim. não existe uma... Não existe certo uma e errado. regra, teatro. né? Não existe um caminho só que dê pra seguir, você pode ir pra vários... E esse processo mesmo de pesquisa e de tentar, de pegar um pouquinho desse, juntar com esse aqui, nossa, engrandece de forma absoluta. É o trabalho verdade. mesmo. Vamos mostrar, a gente já mostrou, né? Já dando spoiler. Vamos mostrar de novo o cartaz da peça deles. A gente está falando do nome do grupo, vamos ver o cartaz. A peça? Três O quê? tempos. Peça Três Tempos. Tá aí, Paulinho, não? A gente pode fazer o Em cartaz aqui, tá? Enquanto ele não põe, a gente pode ir falando. A peça chama Três Tempos, Sim. com uma grafia diferente. Sim. Em vez do primeiro E em tempos, aliás, primeiro E é ótimo, o único E em tempos É um três? É um três. Tá. Três Tempos, eu não conhecia essa peça ainda. Aliás, não conhecia nem a peça, nem o autor, Luciano Maza. Nem eu também. Como é que vocês chegaram a esse texto? A gente, quando assim que formou o grupo, a gente começou a ir atrás de textos, né, para dois personagens, tentando buscar uma coisa que a gente gostasse, né, tivesse a intenção que a gente queria passar. A gente foi pesquisando na biblioteca mesmo, a gente acabou achando um livro que é de realmente o próprio título do livro fala, são primeiras obras. É um ator, é um escritor, né, contemporâneo. Essa peça é de 2005. A gente acabou lendo uma vez, achou interessante, deixou reservado, foi pensando a ver se tinha mais alguma coisa que pudesse ser, voltou e cada vez que a gente lia, a gente via alguma coisa mais interessante que a gente podia aplicar, fazer. E daí a gente resolveu, a gente gostou e falou, é isso aqui que a gente vai fazer. E um autor brasileiro, no caso. Brasileiro. Vocês conseguiram entrar em contato com ele? Porque isso é tão recente assim, né? 2005? Não, ele deve ter seus 30 e poucos, que ele não Bem quis novo. revelar a idade dele. Entendi. Mas a gente localizou ele sim no Facebook, estabelecendo uma conversa com ele. Pegaram umas explicando. dicas aqui. Sim, não, tem várias tirou umas dúvidas, nossa, várias, porque a gente viu um texto que não tem muita rubrica, e aí você fala, por um lado é bom, né? Por outro você fala assim, nossa, é tão solto que você fala, e aí? É demais, eu estou indo em qual caminho? Eu estou indo no caminho certo, estou desvirtuando da obra, ficar com aquele receio pé atrás, né? de fazer algo que seja completamente distorcida da obra, né? Então ele foi bem aberto, foi legal com a gente, de não, vocês podem... Ele tem essa interpretação, tem esse caminho que você está imaginando, pode ser outro. Ele falou, né, que fez várias montagens desse texto de maneiras diferentes, que deu resultados diferentes também, então ele falou que ia fazer, deitar e rolar no texto. Estava aberto para vocês fazerem o Sim. que vocês quiserem. Uhum.
E o texto caiu na mão de vocês quando? Em que mês? No comecinho do ano? Foi a primeira escolha? Não, demorou pra gente conseguir encontrar esse texto. A gente foi fazendo uma pesquisa, eu acho que só no final de março mesmo que a gente encontrou e definiu que ia ser esse texto, né? A gente acabou só começando a trabalhar mesmo nele em abril. Aí foi abril, maio e agora já... Pouco tempo, né? Mas Pra uma montagem isso- inteira. Bom, de qualquer forma, a vantagem é que vocês, quando você encontra um texto com o qual você se identifica e fala, nossa, é esse, as ideias já vão vindo. Então Sim. já facilita um pouquinho. O processo de, às vezes, encontrar o texto é mais complicado, né, do que na hora de montar. Porque na hora de montar, né, não, vamos pensar isso, já define as metas, define todos os objetivos, fica mais Quando fácil. você vai lendo o texto, você já vai imaginando algumas coisas, né? E Isso. como a gente acabou gostando, a gente já ia pensando algumas coisas que iam ser interessantes, que a gente podia aplicar ali, né? E foi fluindo fácil. Quando a gente definiu assim, é esse aqui mesmo que a gente quer, aí a coisa flui. E o texto também segue a mesma linha que os outros grupos? Também é um drama? É um ou drama. romance? Como é que É um é? drama. Aliás, tem como dar uma sinopse, porque assim, o primeiro grupo era uma coisa tão psicológica, assim, ficava até difícil de identificar. Bom, assim, vai acontecer isso e isso. Tem um enredo, tem uma sinopse, assim, mais fácil? Tá. Tem, né? Eu Pode não vou, falar. não Não posso. conta o desfecho, conta só. Não vou, né? Assim, Perde a graça. usando as palavras do Joey e do Rubim, né? A gente vai deixar essa pergunta, essa dúvida, todo mundo vai sair com dúvida, quer dizer, ou não, né? Vai depender da pessoa. E que a gente, é assim, a sinopse é que ele, 3 tempos, ele mostra, ele faz, digamos assim, uma reflexão sobre o tempo. São 3 histórias, ou 3 movimentos, ou 3 atos, aí vai da interpretação de cada um. E é um homem e uma mulher. Né? E a história se passa em 3 tempos. Entendi. Falei A mais, história, tá bom, né? não, tá bom. A história assim, ela Pode. vai. Às vezes você não consegue entender se é o passado, se é o presente, se é um futuro. Mas são 3 histórias interligadas entre si, Sim, com as mesmas personagens, eu digo. os personagens a gente não consegue exatamente identificar porque Identificar. são um homem e uma mulher. Eles não têm Entendi. nome, não têm identidade, né? Ah, achei bem interessante a foto que eles usaram no cartaz, né? Porque tem um ar de infância. Era proposital aquilo? Tem uma peteca na sua mão, se não me Isso, é uma engano? peteca. É uma É, peteca. a peteca ela faz parte ali do espetáculo realmente, né? O espetáculo ele tem uma coisa assim de memória, de lembrança também, que essa foto ela marca alguma coisa assim, um acontecimento, que a peça ela trata realmente da transformação do tempo, né? O que o tempo faz com as pessoas, com as relações dela, né? De você ter uma pessoa, de você perder uma pessoa, né? De você conhecer coisas novas, querer coisas novas, buscar coisas novas. E essa relação, né, de você com esse movimento, esse passar do tempo. A questão da peteca não tem como não pensar também na questão do jogo teatral, não é mesmo? Por exemplo, vocês, o Thiago mesmo falou que vocês têm mesmo uma sintonia para poder fazer, vocês geralmente optam, e provavelmente vocês têm bastante jogo entre si. E quando a gente faz teatro, nossa, isso é fundamental, né? Oh. O ator e o outro ator terem uma... Não deixar a sintonia, peteca não deixar cair. a peteca cair. Exatamente, entendeu? Então eu já vou, né, pedindo desculpa para alguém que estiver assistindo, que for assistir nossa peça. Se a peteca bater em você, olha, você devolve para nós, tá? Não foi pessoal, pode acontecer, tá? Não foi, né? Isso que é legal do teatro, Já né? vamos usando Não é capacete, nada já. combinado, nada assim, tudo certinho, então, tá? Então... Mas a mesma pergunta que eu fiz, como que foi o uso do que vocês aprenderam, de todo esse processo? Porque querendo ou não, para você chegar até ali, é um processo que vem desde 2 anos São atrás. 3 anos de 3 aprendizado, anos de né? Para curso. você aplicar em 1 hora, às vezes nem Isso. 1 hora de apresentação. Isso. E tudo acaba se conectando no final das contas, né? Até aquilo que vocês estavam falando de Stanislavski, Isso. todo esse estudo, a parte teórica, a parte prática, iluminação, tudo isso acaba chega um momento em que vai juntar tudo. Vai unir. Como que foi para fazer esse fechamento, assim? É legal o projeto quando a gente chega no 3º ano, né? Por tudo que a gente já passou, fez outros projetos, mas esse último projeto, né? Ainda vai ter algo mais no 2º semestre. Ele fica aquela responsabilidade mesmo, nossa. Então você tem que cuidar de tudo, desde a iluminação, a preparação do cenário, você se dirigir, lógico, com a orientação do nosso professor, sempre acompanhando. E nessa peça a gente até escolheu a gente fez tudo realmente, só nós dois, né? A preparação, escolher a iluminação, o cenário, o figurino,
E até eu fiz a trilha sonora, né? Toda instrumental, algumas músicas que vão ter na peça, eu mesmo compus, criei, né? Foi bem difícil também, porque na verdade é a primeira vez que eu realmente botei isso em prática, né? Eu já toco já há 8 anos, eu sou um músico amador, digamos assim, mas foi um desafio legal também de colocar isso em prática, né? E essa responsabilidade de pegar, montar luz, montar o cenário, escolher, né, as opções, tudo que você vai colocar lá. Eu acho que um pouquinho de cada coisa que a gente viu, né, a orientação de cada professor no ano, nas aulas anteriores, sempre cada uma coisa a gente lembrava de uma coisa ou outra para poder estar colocando. E qual foi a grande dificuldade de vocês assim nesse tempo todo? Porque são muitos pequenos detalhes para se pensar. Sempre tem alguma coisa que leva mais tempo, que a gente demora mais para conseguir dar um jeito. Qual foi a maior dificuldade? Olha, acho que assim, encontrar o texto que agradasse, né, nós dois, que fosse um texto que fosse aberto a diversas possibilidades de interpretação, de técnicas, que a gente queria mesmo falar, nós estamos na escola, é um local para a gente errar, acertar, mas errar, né, testar coisas novas, né? Então a gente pegamos um texto, também não queríamos um texto fosse datado, né, de alguma época, ele é atemporal, ele é contemporâneo, mas ele assim, poderia acontecer, sei lá, um século retrasado, ou hoje, né, ele não é tão fechado no tempo. Uma linguagem direta, coloquial, concisa, para ser mais fácil de absorção, tanto para nós e para também quem assiste. Então, acho que foi a busca do texto. Acho que essa foi mais difícil. E decorar. Porque a gente pegou o texto e, né, o nosso desafio foi, não, a gente vai fazer o texto na íntegra. A gente não tirou, vai ser inteirão. E vocês mesmos se autodirigiram? Teve a orientação, acredito que do Jefferson, né, que é o coordenador do curso. Ele assistiu, acompanhou alguns ensaios, dá algumas ideias, mas ele não dá aquele comando. A gente mesmo que tem que ir encontrando, um tentando ajudar o outro, né, guiar o outro, porque realmente são só nós dois, né, um olhando o que o outro está fazendo, às vezes não dá sempre para ficar um de fora acompanhando. Então é sempre nós dois passando e vendo, de repente por esse caminho ou por esse, a gente vai tentando até chegar no caminho certo. É interessante que vocês falaram que das complicações e tudo mais, mas lembrando, e ela até falou, é hora de ver o que errou, lembrando que no final do ano vai ter uma outra série de apresentações, talvez uma, talvez mais, e é bacana mesmo para vocês poderem observar agora o que funcionou, o que não funcionou, vamos clicar, e porque querendo como você disse, é uma prova, né? É uma prova, a nossa avaliação. Ainda é um momento de aprendizado, né? Então o que a gente está fazendo, a gente está testando, a gente está nessa responsabilidade de estar pegando e fazendo tudo, a gente vai aprendendo. Acho que é nessa hora que a gente vai aprender mais ainda, né? Olha, mas um pensamento meu no caso, na verdade não é nem nada de teórica. Eu acho que o ator deve estar constantemente em aprendizado. Não adianta dizer, agora é uma prova, ou no final do ano vai ser minha prova final. Eu acho que cada apresentação, independente de ser o mesmo espetáculo 1000 vezes, ou de ser um novo, uma estreia, enquanto o ator estiver aprendendo alguma coisa, cada sessão é uma sessão, né? E na hora que a gente parar de aprender, estagnou. Para que continuar? É hora de mudar, né? Tá na hora de mudar, exatamente. Cada coisa que a gente faz, cada momento, cada coisa que a gente vive, agrega alguma coisa pra gente, muda alguma coisa dentro da gente. Então acho que essa coisa dinâmica mesmo. Aí que entra a lupa. Cada trabalho que se faz é um estudo completamente, né? Pode ter, por exemplo, às vezes para trabalhar uma comédia é um estudo, para trabalhar um drama, no caso, é outro. Então, acrescenta demais. Né? Aliás, pegando esse gancho aí, todos os grupos escolheram, coincidentemente ou não, fazer drama. Será que tem algum motivo pra isso? É porque a sala assim tá depressiva? Não, acho que não, mas não sei. Não foi definida, não foi estabelecido isso. Não teve nenhum tema marcado assim, tem que ser drama. Foi opção mesmo dos grupos. E quem sabe no final do ano a gente não confere uma comédia também, né? Não, mas é bacana até pra perceber que a sala, apesar de fragmentada, ela tá em sintonia de alguma forma, né? Tem uma linha, né? Tem uma linha assim de... Então é legal, porque não sei se vocês vão apresentar alguma coisa juntos no final do ano, mas às vezes é bom que esteja mesmo nessa
essa mesma vibe. Pra vocês 2 ficarem mais anos fácil. já, 2 anos e meio trabalhando junto, já Isso. você queria uma Pra sintonia, né? Pra escolher um texto com um grupo de 2 pessoas, agora imagina com 12. Doze. Quero ver como é que vai ser. Não é fácil, viu? Mas e quando eles estiverem também no final do ano, quando vocês estiverem com o material de vocês também, já estão convidados já previamente pra vir aqui pra poder mostrar. Com certeza. Então, só relembrando, pessoal, as apresentações da Fego Camargo, que fica na Avenida Tiradentes, vão acontecer na semana que vem, a partir da segunda-feira. Então, na segunda-feira tem o primeiro grupo que nós já apresentamos aqui, que é o Edu Rubin e o Joey Peterson. Depois vem o segundo grupo, deixa eu colar aqui, segundo grupo, Companhia Teatral 448 com a peça Dose. Logo em seguida vem a peça Equívoco com o grupo Proscenium. E na quinta-feira, a Elaine, que está aqui com o Matheus, que é a Companhia Lupa, com a peça Três Tempos. Enquanto essa semana não chega, a gente vai conferir a programação dessa semana, que tem bastante coisa bacana também. Tem teatro para criançada, tem teatro, tem música, tem bastante coisa. Então a nossa agenda cultural está recheada de atrações. Vamos conferir aí. Esta é a última semana para você conferir no SESC a exposição Olhos de Barros, que mostra o trabalho do poeta Manuel de Barros. Visitação gratuita até 30 de junho, de terça a sexta, das 7h30 da manhã às 9h40 da noite, e finais de semana e feriados das 10 às 17 horas. A turnê Chão de Lenine chega ao Sesc Taubaté na próxima quinta-feira, dia 27, às 9 horas da noite. Os ingressos para o show de grandes sucessos do cantor podem ser comprados com valores a partir de R$10. O trio Celso Pan, Marcílio Souza Lima e Cabé Pinheiro apresentam um show de música instrumental Tenha Modos, dia 28 às 8h30 da noite. Vai ser de graça no Sesc. Encerrando as atrações musicais da semana, a banda Kizamba de São Paulo se apresenta gratuitamente no Sesc dia 30 às 3 horas da tarde. No repertório, samba rock, samba raiz, bossa nova e sambas requintados. A última apresentação no mês de junho do grupo Três Marias e o João acontecerá dia 29 às 4 horas da tarde. Desta vez a história será Contos Indígenas, falando sobre as raízes de nossos costumes e tradições. Grátis no Sesc. E a companhia Tempo de Brincar encerra o mês teatral no Sesc dia 30 às 11 horas da manhã com o espetáculo Canções para um Coração Pequeno. Você não pode perder, é grátis. A 8ª Festa do Nordestino, que acontece no Parque do Bonfim, também entra em sua última semana. Para ouvir boa música e degustar pratos típicos do Nordeste, você tem só até dia 30, a partir das 8 horas da noite. No dia 29, a Associação Vida Taubaté, com apoio da Wow Pet Center, apresentará o segundo Arraiá Miau Miau e Au Au, que vai acontecer na própria Wow Pet Center, a partir das 3 horas da tarde. Uma festa alegre, com bingo, muita música e comes e bebes típicos, tudo para ajudar a causa animal. A festa é beneficente e toda a renda será revertida para ajudar animais abandonados. Acontecerá ainda um desfile de animais fantasiados de caipirinhas e feira de adoções. A entrada custa R$3 e dá direito a uma cartela de bingo. O segundo encontro de colecionismo em Taubaté vai acontecer no Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército e contará com compra, venda e troca de cédulas, moedas, selos, cartões, antiguidades e coleções em geral. Dias 29 e 30 de junho, das 9 às 17 horas. E a primeira mostra Noivas e Debutantes da Mansão Fabelli vai ser no dia 30, das 2 da tarde até as 8 da noite. O local contará com uma área gourmet com cardápio desenvolvido pelo Buffet Fabelli, degustação de vinhos, desfiles e lounges confortáveis. Viram só, né? Gente, a programação tá tão extensa que sobrou até pros bichinhos de estimação, não Tá é? vendo só? Ai, gente, que De fofo. tanta festa junina que a gente teve esse mês, a última vai ser a mais especial, eu Ai, acho. que fio. Lá no All Pet Center, pessoal, não pode Bacana, perder. hein? Bacana. E além de tudo vai ter desfile de cachorrinho vestido de caipira. Imagina?
Além disso, vai ter uma feira de adoção, então a gente pode participar e fazer uma boa ação no dia, não é não? Verdade. Você que tá procurando um bichinho, um companheiro, né, pra casa, aproveita agora. Isso mesmo. E você que tá à toa na internet, vai lá curtir a nossa página, facebook.com/balaicultura. E a gente está quase encerrando o Balaio Cultural dessa semana, mas antes eu queria agradecer a vocês, Elaine e Matheus, por estarem aqui. Também aos outros que já estiveram, o Edu e o Joey. Gente, muito obrigado. Deixa o recado da peça de vocês pela última vez aí, para ficar bem frisado na cabeça de todo mundo. Tá ok. Então, tá todo mundo convidado a assistir Três Tempos, texto de Luciano Maza, produzido, dirigido pela Companhia Lupa, por mim, pelo Matheus Henrique, que é dia 4 de julho, às 8 horas da noite, no Teatro da Escola Maestro Fego Camargo. Os ingressos já estão na secretaria ou pode retirar com a gente também. Tá? A gente tem uma página no Facebook, né? Se puder colocar um GCzinho assim. Ou a gente coloca lá na na nossa página. Ah, legal. Tá certo? Então tá bom, pessoal. Eu queria encerrar dizendo não só pra vocês, mas pra todos os grupos o que a gente sempre deseja no teatro, né? Merda, bastante merda. A apresentação de vocês vai ser muito boa, se Deus quiser. E a gente vai estar lá pra conferir Tenho também, certeza né? que todas as equipes vão ter um sucesso e, nossa, é um momento de vocês. Vocês têm que ir lá mesmo e arrasar. Com Obrigada. certeza. Aproveitem pra demonstrar que valeu a pena esses 3 anos. Isso mesmo. Né? Isso aí, valeu. Então tá Obrigada. certo, gente. Merda pra todos. Merda pra todos. Nós. Com certeza. E o balaio vai ficando por aqui, não é mesmo? Então, uma boa noite pra todo mundo. Vai lá, curte nossa página, dá sugestão, dica. Conhece alguém bem legal também e fala assim, nossa, essa pessoa tem que ir pro balaio? Vai lá que a gente Se tá... estiver fazendo algum trabalho legal por enquanto, qualquer área artística, a gente está aberto aqui para receber o trabalho dos artistas da nossa região. Então tá certo? facebook.com/balaicultura. O Balaio Cultural de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Semana que vem a gente volta, pode ficar Isso sossegado. mesmo. Tá certo? Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Boa noite.